confere, pastor Chorozinho. Coisa linda. Eu tenho uma palavra para ministrar para você nesta noite. Queria que você abrisse. Pastor Cláudio, ele pediu para abrir no livro de Gênesis. E eu vou pedir que você abra no livro de Gênesis, no capítulo 22 de Gênesis. Esse é facinho, né? Primeiro livro, Gênesis capítulo 22. Aleluia. Quero falar de prova, obediência e provisão. Diz assim a palavra do Senhor. Achou aí? Achou, né? Rapidinho. Capítulo 22, a partir do primeiro versículo, assim diz o Senhor: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2, acrescentou Deus: toma o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizem-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Tem crente aqui para levantar a mão e dar uma glória a Deus aí? Obrigado, Deus eterno, porque apenas ler a sua palavra já nos traz edificação especial. Que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando neste lugar, e que esta palavra possa encontrar um lugar especial no nosso coração, para que, ó Deus querido, venhamos sair daqui alimentados, fortalecidos, edificados e mais conscientizados de nossa responsabilidade diante do Senhor, para manifestarmos a tua glória. Recebe a nossa gratidão e louvor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, inclusive no ano passado. Nós estivemos aqui com a honra de ser o pregador da noite, e eu preguei esse texto. Esse texto, ele tem lições muito preciosas, e as abordagens que podemos fazer dele, com certeza todas elas vão contribuir de maneira significativa como lição para nós.
Estava essa semana preparando, infelizmente não mandei porque não deu para concluir, mas eu fiquei impactado com a mensagem de domingo. O pastor Paulo Newton pregou sobre Gálatas, o capítulo 6, versículo 17. Que palavra abençoada, poderosa. Quem estava aqui domingo passado? Você foi abençoado por essa palavra? Glória a Deus. Eu estava pregando lá na nossa congregação, mas chegando em casa, eu vi a mensagem, aí eu ia preparar a carta pastoral para o pequeno grupo, o GECEL, e não consegui concluir, mas aquela palavra ficou no meu coração, e eu fiquei a observar, queridos, que Deus, Ele tem uma maneira muito especial para trabalhar nas nossas vidas. Deus tem algo especial para realizar em nós e através de nós. Cabe a cada um de nós estarmos verdadeiramente dispostos a ouvir Deus e obedecer Deus, na convicção que Ele é o Deus da nossa provisão. Você entendeu isso? Ouvir Deus, obedecer Deus e ter a convicção que Ele é o Deus da nossa provisão. Toda essa tramitação, toda essa trajetória, ela precisa ser alicerçada, comprometida com a fé. Quando o autor do livro de Hebreus diz e faz uma afirmação imperativa: sem fé é impossível agradar a Deus. É para que eu e você estejamos sempre nessa perspectiva. Deus está agindo em meu favor, Deus está operando no meu favor. Para o Deus que eu sirvo não há impossíveis. Ele tem poder para abrir porta até onde não tem porta. Ele tem poder para transformar as situações. Ele tem poder para mudar a história. Ele tem poder para fazer milagre. Aleluia. Se você conhecesse o Wallace, filho do pastor Cláudio, você ia pensar assim: foi um grande milagre ele ter dado dinheiro para o pastor Cláudio. Que a unção do Wallace venha sobre a vida do Rodrigo, meu filho, porque Deus opera milagres. Aleluia. Presbítero Eduardo, que venha sobre a vida do Guigui, o nosso Guilherme. Quem é pai aí? Levanta a mão aí. Eu recebo essa unção. Esse trecho que nós acabamos de ler da Sagrada Escritura nos dá conta de uma relação entre um pai e um filho. O pai já avançado de idade, 75 anos, mas vivendo debaixo de uma promessa, porque Deus prometeu a ele que ia fazer dele uma grande nação. Rolou até um estresse antes disso, porque o tempo vai passando. O homem fez 50 anos, nada. O homem fez 55 anos, nada. O homem fez 60 anos, nada. E aí resolveram adiantar. Sara olhou, falou assim: eu não consigo engravidar e tal. Pegou a concubina dele, deu para ele. E aí até ele fez um filho nela, que foi como é o nome dele? Ismael. O pessoal que é bom de Bíblia, e eu esqueci mesmo, viu? Mas me veio à mente. Ismael, que também foi um pai de uma grande nação, que é a nação de origem árabe, é essa que vive em conflito com Israel até os dias de hoje, né? Com o lado judeu, os conflitos e guerra, inclusive agora está em guerra, é uma situação bem complicada para o lado de lá, nunca foi diferente. Mas a promessa de Deus, para que ela se cumpra na nossa vida, nós não precisamos dar jeitinho, porque Deus não trabalha com jeitinhos. Deus trabalha com o jeito certo de agir, porque Ele é Deus. Então Abraão foi aos 75 anos, ele consegue engravidar Sara, que também já tinha passado também, né? Não era nenhuma menina, não era nenhuma moça jovenzinha, não. Era uma senhora de idade, 60 anos, e ela engravida. Então, queridos, Isaac, ele era o filho da promessa. Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, ele tinha convicção
que através de seu filho Isaque, aquela nação seria poderosa para a glória do nome de Deus. Eu imagino a relação de Abraão com o seu filho Isaque. Deveria ser aquela relação de estar sempre junto, de estar sempre compartilhando as coisas. Eu imagino os dias que se passaram, as conversas entre Abraão e Isaque, os momentos em que eles ficavam juntos, olhando para as estrelas, e Abraão falando assim para Isaque: Deus falou para mim que eu vou ter uma nação tão numerosa como as estrelas do céu. E o Isaquezinho olhando para cima: pai, meu filho, Deus prometeu, Deus vai fazer um monte de coisa maravilhosa na nossa vida. Isaque se alimentando das lições do pai. Que amizade bonita, que relação bonita, que experiências maravilhosas. Acredito eu que Isaque, aqui no capítulo 22, ele já deve estar com a idade de um adolescente. E eu penso num adolescente porque eu tenho um filho adolescente, e eu fico a imaginar isso. Deus fala com Abraão para colocá-lo em prova. E é interessante isso, porque uma das perguntas que faço ao Senhor quando leio esse texto é: por que Deus vai colocar em prova um servo fiel? O homem é fiel, o homem faz as coisas certas, o homem anda na presença de Deus, o homem é um exemplo, o homem é amigo de Deus. Pastor Ademar de Campos fez uma linda canção: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Conversando com ele, ele disse que a inspiração dessa linda canção, já fez há mais de 20 anos, foi o relacionamento de Deus com Abraão, que é o relacionamento que eu e você precisamos desejar na nossa vida. Posso ouvir um amém aí? Mas por quê? Por que Deus vai colocar um homem fiel à prova? Mas Deus coloca a prova, porque é na prova que se vê a verdadeira obediência, e é na obediência que a provisão de Deus se consolida. Você recebe isso aí para a tua vida? Pensa comigo aqui, primeiro, prova, obediência, provisão. Você pode repetir isso comigo? Partindo desse princípio, desses 3 pontos, vamos começar a falar desse amor que é provado. Deus prova a fé de Abraão, pedindo o sacrifício do seu único filho, Isaque, a quem de fato Abraão amava. Quando eu paro para pensar nisso, eu me coloco no lugar de Abraão. O filho que ele ama, o filho desejado, a resposta para o cumprimento da promessa. Queridos irmãos, com todo respeito à figura, o personagem Abraão, e principalmente diante do temor, debaixo do temor de Deus, eu questionaria: pô, Deus, tem certeza? Como assim, meu filho? O Senhor não prometeu? Ele não vai ser a consequência do cumprimento da tua promessa? Como é que o Senhor quer que eu venha imolá-lo como fazemos com os cordeiros e com as ovelhas quando apresentamos ao Senhor sacrifício? Não, eu olho para o texto, e quando Deus fala Abraão, o primeiro versículo diz o seguinte: eis-me aqui. E quando Deus dá a ordem, vai, toma o teu único filho, a quem amas, Deus ainda destaca, vai lá na terra do Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Para por aí, entra o versículo 3. No dia seguinte, bem cedinho, de madrugada, Abraão se levanta e ele prepara faz todos os preparativos para o holocausto. Pega a lenha, pega o material de acender o fogo, coloca no jumento, chama 2 empregados para acompanhá-lo, e eles prosseguem a viagem. É interessante que, lendo o texto, o versículo 6 destaca que Abraão e Isaque caminhavam juntos. É interessante isso, meu irmão, minha irmã, porque Deus, na verdade, não queria o sacrifício literal de Isaque. A gente vai ver isso no final da história.
mas ele queria revelar o que estava dentro do coração de Abraão. Uma tesezinha para a gente pensar: é no momento da prova que se revela o que está dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Ainda estão comigo aqui? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Vendo um grande homem de Deus, por quem tenho uma enorme admiração, sugiro que vocês leiam o livro desse homem de Deus chamado Jorge Linhares. Ele, uma vez pregando no encontro de pastores, nunca mais esqueci isso, lá em Belo Horizonte, estava lá na igreja dele, lá Batista do Getsemane, e ele pregando, de repente, ele, naquele jeito dele pregar, um homem muito culto, inteligentíssimo, e ele de repente fala: gostaria de conversar com os pastores nesta manhã, era uma manhã, sobre a diferença entre a azeitona e a barata. Aí tu já fica meio assim, pô, você está no meio de pastores renomados, teólogos inteligentíssimos, estudiosos, e o homem vai falar sobre a diferença da azeitona para a barata. Aí ele começa a falar: a azeitona, quando você pega primeiro a azeitona dá em parreiras, principalmente na área de Portugal e ao sul da Espanha, um lugar raríssimo, e lá tem uma facilidade maior de se cultivar o plantio e a colheita da azeitona, por causa das condições climáticas que favorecem todo o processo. Mas quando você pega a azeitona, ela é submetida a vários processos, e a azeitona tem o seguinte: você vai espremendo a azeitona, e você vai me ajudar agora, hein? Quando você espreme a azeitona, o que sai da azeitona quando você espreme? Só os homens, o que sai? Qual o líquido que sai da azeitona quando você espreme ela? Azeite. Olha o banho que a gente vai levar agora, quer ver? Mulheres vitoriosas abençoadas, o que sai da azeitona quando a gente espreme? Se você estiver perto de um homem aí, fala assim para ele: fala mais alto na próxima, varão. O que significa azeite na Bíblia? Hein? Unção de quem? Vou dar uma dica, hein? Começa com Espírito e termina com Santo. Unção de quem? De quem? Meu Deus. O azeite simboliza a unção do Espírito Santo. Então, uma azeitona, diante da pressão, estando ela sendo verdadeiramente impressada ali, espremendo, ela vai produzir azeite, que simboliza o Espírito Santo. E como se não bastasse isso, por mais que você venha pressionar a azeitona, ela tem um negócio dentro dela, chamada caroço, e caroço de azeitona é duro. Então o pastor Jorge Linhares ensinou que mesmo diante das pressões, nós devemos ser como azeitona. Quanto mais somos pressionados, mais o Espírito Santo sai da nossa vida, e o caroço é duro, resistente, não se deixa levar pelas dificuldades, pelos problemas. Que você pode dar um glória a Deus aí? Me ajuda aí, olha para essa pessoa e pergunta para ela: você é um crente azeitona, irmão? Aleluia! E aí o pastor Jorge Linhares termina a explicação da azeitona, vira para os pastores e fala assim: agora pisa numa barata. Quem entendeu aí? Eu não vou fazer isso com vocês, né? Não vou constranger. Mas dá vontade de olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar: ei, irmão, tu é crente azeitona ou crente barata? Abraão era um crente azeitona, porque ele confiava no Senhor. Deus estava colocando Abraão em prova. Deus estava trazendo a Abraão uma proposta, a princípio absurda, de imolar o seu próprio filho. Quantas coisas terríveis poderiam acontecer mediante a isso? Eu fico pensando, irmão, cá entre nós, falar um pouquinho de heresia aqui, o pastor Paulo, o pastor Cláudio, depois me corrige se estiver errado aí, tá? Presta atenção. Você acha que Abraão falou para Sara que ia sair com o filho dela para sacrificá-lo em holocausto? Você acha que o Diego falaria com você, Luciana?
Pensa comigo aqui. Abraão, e que explicação Abraão daria para Sara se ele consumasse o fato? Chegou em casa, Sara, cadê o Isaac? Quem? O Isaac, Abraão, nosso filho? Imagine Abraão dando explicação para Sara. Deus pediu que eu sacrificasse ele, eu levei lá no monte Moriá e passei o cerol. Qual seria a reação de Sara? Qual seria o comportamento de Sara? Não, eu não creio que Abraão tenha falado com a Sara. Mas é mais interessante ainda que ele chama alguns empregados para acompanhá-lo, e no versículo 5 diz assim, ei, espera aqui. Quando eles avistaram lá o cume do monte Moriá, espera aqui, que nós vamos lá. É bonito esse texto aqui, me permita aqui, pessoal do louvor, esteja atento a isso aqui agora, porque a ideia, a fala de Abraão é a seguinte: fiquem aqui com o jumento, que eu e o meu filho vamos subir, e quando nós chegarmos lá, nós vamos adorar. Deixa eu falar um negócio para você. Pela primeira vez no escrito sagrado aparece a palavra adoração. Ainda não havia sido cunhado esse termo. Nós estamos no capítulo 22 de Gênesis. Os capítulos anteriores, há algo que se aproxima, um termo em hebraico que se aproxima da oferta que o pastor Cláudio leu aqui, de Abel. Mas a adoração é a primeira vez que aparece. E a adoração não aparece associada à música. A adoração não aparece associada a canções. A adoração aparece associada a uma atitude. E a atitude de sacrifício. Quem está comigo aí que pode levantar a mão e dar uma glória a Deus. E é lindo isso aqui, sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo, o que Ele está pedindo, faz com que eu e você, por alguns instantes, permita-me uma aplicação antecipada aqui. O que Deus tem pedido para nós? Qual é o Isaac em nossas vidas que pode estar tomando o lugar de Deus no nosso dia a dia? Qual seria a nossa reação se dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, exista algo que não seja necessariamente um filho ou uma pessoa, mas algo que se interpõe como algo mais importante do que Deus na nossa vida? Porque num processo de conversão genuína, eu passo a entender que não existe nada mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Estava meditando recentemente, foi até uma palavra que preparei para ministrar, não ministrei tudo por conta do tempo, para a reunião da Junta Diaconal que aconteceu segunda-feira passada. E dentro da meditação que fiz e das anotações que coloquei, eu preguei sobre a reação de Davi, depois que o profeta Natan chama a atenção dele. E é interessante, permita-me incluir essa ilustração dentro do que estamos falando aqui, é que quando Deus fala através de Natan sobre o pecado de Davi, ele reage de maneira assim inesperada. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi reage diferente de Saul, por exemplo, porque quando Samuel foi chamar a atenção de Saul por causa do pecado que ele havia cometido, Saul busca uma tentativa de justificar o seu erro. Ele apresenta uma explicação. E por que Saul fez isso? Porque Saul tinha medo de perder o trono, ele tinha medo de perder o povo, ele tinha medo de perder a sua posição. Então ele tenta arrumar uma desculpa. Davi foi diferente. Davi, se você ler o Salmo 51, você vai entender melhor o que eu estou falando. Davi não estava preocupado com a sua posição, Davi não estava preocupado com o seu trono, Davi não estava preocupado com o povo, Davi estava preocupado com a presença de Deus. E ele diz: Senhor, não retires de mim a tua presença, porque a tua presença é o mais importante na vida. Meu irmão, minha irmã, permita-me voltar ao texto. Eu não sei qual é o seu Isaac,
mas tudo aquilo que atrapalha uma perfeita, ampla comunhão no relacionamento com Deus se levanta como um Isaac. E hoje parece que Deus está falando para mim, para você, e para você que me acompanha pela internet. Deus está falando: qual é o seu Isaac? Será que a gente tem Isaac para sacrificar diante do Senhor? Dando continuidade, eu falei que primeiro era a prova, agora vem a obediência. O amor que se manifesta de Deus para Abraão, fazendo uma prova. Abraão retribui esse amor obedecendo, fazendo exatamente o que Deus pediu, e foi prontamente. Talvez com certeza, talvez não com certeza, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Se puder, prepara para mim Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Enquanto você prepara, é muito interessante isso. A determinação de Abraão está vinculada, está comprometido diretamente com o nível de relacionamento que ele tem com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: por mais difíceis que sejam as provas, para aquele que tem relacionamento com Deus, por mais difícil que seja a situação, você não está entendendo, mas nada vai mudar a sua essência, nada vai mudar o propósito de obedecer a Deus. Você pode não estar entendendo, mas vale a pena confiar no Senhor. A obediência a Deus deve ser incondicional. Abraão não questionou, mas ele seguiu as ordens que Deus havia apresentado para ele. Que exercício de fé! Achou para mim? Hebreus capítulo 11, versículo 17. Presta atenção aqui. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. 19. E daí também em figura ele o recobrou. Sabe o que é interessante aqui, queridos? O autor de Hebreus dá uma ideia que talvez estivesse no coração de Abraão, e por isso ele foi obediente, um milagre ainda maior. Talvez ele olhasse para a situação, olhasse para o seu filho e pensasse: eu vou imolá-lo, Deus vai ver que eu sou obediente, e aí Deus vai ressuscitar o Isaac. Foi isso que eu entendi lendo esse versículo. Mas sabe o que é interessante? Ainda ninguém sabia esse negócio de ressurreição. Nós estamos no capítulo 22 de Gênesis. Nunca, Sullivan, alguém havia ressuscitado, mas o exercício de fé de Abraão era tão tremendo que ele confiava numa possível ressurreição. Mas não importa, sabe o que importa? É que ele obedeceu a ordem do Senhor. Hoje, uma das maiores dificuldades que a gente vê no ser humano de uma maneira geral é justamente a dificuldade de obedecer. A gente vive em uma sociedade questionadora. A gente vive numa sociedade que não se permite ouvir a voz de Deus, porque parece querer ouvir a sua própria voz, e tem dificuldade de discernir quando Deus fala, porque Deus fala, Deus está falando. Eu não sei se você concorda comigo, mas Deus está falando agora. Nós adotamos para o ano de 2024, e permitindo Deus, há de continuar 25 e 26, o ano do discipulado. Por quê? Porque o discipulado, presta atenção no que eu vou falar para você. Discipulado é uma ordem do próprio Deus, através de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos espalhar o amor, nós precisamos espalhar a verdade. A salvação precisa estar vinculada diretamente a um processo de discipulado, porque nós precisamos aprender com Jesus
e espalhar esse amor ensinando acerca de Jesus a quem está próximo de nós, para que eles aprendam acerca de Jesus e consigam e tenham verdadeiramente a disposição para ensinar a outros acerca de Jesus, que vão ensinar a outros acerca de Jesus, que vão ensinar a outros acerca de Jesus, e não para. Isso é discipulado. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Discipulado só acontece com quem se converte. Amém, irmãos? É muito complicado tentar discipular quem Jesus não converteu. Graças a Deus que essa igreja aqui é uma igreja de homens e mulheres convertidos. Poxa, esperava um amém mais forte. Eu estou elogiando vocês, vou até repetir, hein? Essa igreja é de homens e mulheres convertidos ao Senhor Jesus. Então o discipulado torna-se algo fácil, tranquilo, tem seus percalços, tem as suas dificuldades, mas eu só confio no Senhor que não vai falhar. Para reflexão nossa e entrarmos no terceiro e último tópico, estamos dispostos a obedecer a Deus mesmo quando isto exige sacrifício ou nos leva a uma incompreensão momentânea? Estamos dispostos a isso? A obedecer a voz de Deus? A obedecer quando Deus está falando? A discernir quando Deus está falando? A entender os sinais de Deus? Estamos dispostos a sermos obedientes? O terceiro ponto é o ponto da provisão. Eu já vi vários pregadores pregar só sobre isso, o Deus da provisão. Nessa linda canção do Isaías, eu tenho uma baita de admiração por ele. Isaías, qual é o sobrenome dele? Saad. Sempre tem canções lindas e inspiradas. Num determinado momento, e o Ministério de Louvor não sabia que eu ia pregar, eles falaram do Jirê e Rafá. O Jirê da provisão, o Rafá da cura. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está aqui presente nesse lugar para trazer provisão e trazer cura. Recebe essa palavra aí como palavra rema, profética para a tua vida. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus da cura. Aleluia. Mesmo com a moto fazendo barulho, eu repito: Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus da cura. Você recebe aí? Aleluia. Quando chega o momento, aqui no versículo 5, quando, preste atenção nisso, irmãos, eu gostaria de mergulhar com você no texto. Quando chega no versículo 5, que Abraão manda os servos ficarem ali com o jumentinho, ele pega a lenha para o holocausto e coloca sobre o Isaac. E o Isaac deve ser um adolescente, né? Sullivan, fica perto de mim. Eu ia fazer isso com o Rodrigo, mas vou fazer contigo. Presta atenção aqui. Senta. Faz de conta que eu sou Abraão e eu sou Isaac. Se bem que você está mais com cara de Abraão do que eu. Essa barba aí. Mas pensa comigo aqui, querido. Eu sou teu pai. Queria ter um filho assim. Eu sou o Abraão. A gente teve a vida toda, vamos dizer aí que você está com 16 anos. E tem uma relação, e eu estou com 75. Então tem uma relação de pai e filho muito carinhosa, muito afetuosa. Você me respeita, você me admira. Eu sou teu pai. E aí, a gente vai sacrificar o que possivelmente já tinha acontecido vários dias, vários momentos anteriores, momento de sacrifício. Pensa comigo aqui. E aí, eu falo para os rapazes que estão acompanhando a gente: fique aqui com o jumentinho, pega a lenha, joga nas tuas costas. Tum. Você pega a lenha. A Bíblia não entra nesses detalhes não, mas pastor Paulo, pensa comigo, os dois caminhando juntos. Aí de repente você fala assim: ô pai, tá faltando nada não? Estou vendo a lenha, o negócio de fazer fogo, mas o cordeiro? Aí eu te respondo: Deus proverá o cordeiro.
Você não ia ficar desconfiado, não? Claro. Que negócio é esse aqui? O que está acontecendo aqui? Mas sabe o que é lindo, irmãos? O homem de Deus, Abraão, ele conseguiu influenciar o seu filho a também ser obediente. Posso repetir? E se eu repetir, não perca a oportunidade de dar um glória a Deus, não, tá? O homem fiel e obediente, como Abraão, conseguiu influenciar o seu filho a também ser obediente. E sabe o que é interessante, Sullivan? Imagine você, Isaac e eu, Abraão, chegamos no local do sacrifício. É você que vai ajudar a pegar as pedras. Eu pego uma pedra ali, você pega a outra lá, você fala: pai, essa aqui tá boa? Quem está comigo aqui, está entendendo? Arruma aqui as pedras. Agora arruma a lenha. Agora, meu filho, deita. Quem está comigo aqui? Quantos pais eu tenho aqui? Você faria isso? O filho, quantos filhos eu tenho aqui? Vocês seriam obedientes? Ao ponto do pai falar: deita. Você deixaria, Luciana, o Diego pegar o facão? Pois é, esses homens, tanto pai como filho, e aí eu entro para colocar Isaac como destaque também. Eles tinham uma intimidade tão tremenda com o Senhor, que eles tiveram a condição de serem obedientes. O Isaac ficou quietinho, e Abraão enrolou o Isaac, deitadinho no holocausto que ele ajudou o pai preparar. E ele pega o cutelo, eu vou chamar de facão para você entender melhor, e ele levanta, e o Isaac está paradinho. Sabe o que é isso? É fé incondicional. Sabe o que Deus está falando para mim e para você agora? É essa fé que Ele quer que nós tenhamos diante dEle. Não importa as circunstâncias, não importa o que você pensa, o que você acha, o que importa é você ter fé suficiente para ser obediente ao Senhor. Aleluia. Pode ir lá, meu Isaac, te devolver para a Aline. E a Aline ficou pensando: pô, pastor, já estou no terceiro filho, tenho a previsão de ter mais 2. Mas o que é mais lindo nessa história aqui, queridos, é que diante da obediência, no momento crucial, Deus providencia o cordeiro em lugar do Isaac. Você pode observar as respostas de Abraão em 3 momentos. No início do texto que lemos, Deus fala: Abraão, a resposta dele: eis-me aqui. O filho caminhando ao lado do pai fala assim: pai, aí ele responde: eis-me aqui, filho. E agora pela terceira vez, com o cutelo na mão, levantado, olhando para o filho, possivelmente com os olhos cheios de lágrimas, o coração apertado, e quando ele vai, Deus fala: Abraão! E ele de novo: eis-me aqui. Mas eu acredito que esse eis-me aqui agora é cheio de esperança, cheio de expectativas, porque a provisão está chegando. Eu não sei se você está ouvindo, mas Deus está falando comigo e contigo agora. Ei! Será que eu e você podemos responder: eis-me aqui, na expectativa, na esperança que a resposta de Deus está chegando? Aleluia! Ele vai, ele recebe essa mensagem do Senhor, e ao receber essa mensagem, aparece um bichinho berrando, bé, bé, em algum lugar. É a solução. Sabe para onde esse texto está apontando, meu irmão, minha irmã? Sim, é fé. A fé da prova, a fé da obediência, a fé da provisão. Mas esse texto está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Abraão manifesta obediência e está disposto a imolar o seu próprio filho, Deus não deixa. Mas quando Deus assume o lugar de Abraão,
Ele permite que seu Filho Jesus seja imolado, derramando o precioso dele na cruz do Calvário, em meu e em seu favor. E o Calvário está próximo, muito próximo do Moriá, mais ou menos uma distância de menos de 1 quilômetro, se você for olhar do ponto de vista geográfico para a situação. Mas no Moriá, o Cordeiro foi providenciado. No Calvário, não houve providência, porque somente Jesus tinha condições de pagar o preço em nosso favor. Quem é que pode levantar a mão e dar um glória a Jesus aí de maneira especial? O sacrifício de Abraão aponta para o maior de todos os sacrifícios, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, meu irmão, minha irmã, a história de Gênesis 22 não é apenas sobre a fé de Abraão, mas é sobre o amor incondicional de Deus, que revela, que apalpa, que carrega no colo, que levanta, que ergue, que dá força, enfim, é o amor que se faz necessário para que nós venhamos a subsistir, resistir e prosseguir, manifestando a glória do Senhor. Agora eu e você precisamos entender que existem algumas condições. Alguém certa vez me perguntou, e não foi uma vez só não, em várias outras ocasiões e em vários outros lugares: nós somos obrigados a fazer isso na igreja? Nós somos obrigados a fazer aquilo? É obrigação? É obrigação? E alguns até falam, e não estão errados não, é obrigação sim. É obrigação de todo crente amar, é obrigação de todo crente falar a verdade, é obrigação de todo crente ser obediente. Mas olhando pelo ponto de vista de uma conversão genuína, aquilo que possivelmente alguns entendam que seja obrigação, se transforma em condição. E a condição do exercício de uma fé inabalável, incomparável, uma fé que faz romper, é verdadeiramente entender a voz de Deus, mesmo nos momentos de prova, obedecer o que Deus manda fazer, mesmo não necessariamente compreendendo o que está acontecendo, e sempre trazer na expectativa: Deus vai mover em meu favor, Deus vai operar em meu favor, não porque eu mereça, mas porque a misericórdia dele, aleluia, ela é infinita, incomparável. O nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia incomparável, aleluia. Pensa aí, meu irmão, pensa, minha irmã. Estamos dispostos a amar e confiar em Deus com tudo que temos? Estamos dispostos a confiar na sua provisão e na perfeição dos seus planos para nós, do propósito que Ele, Deus, estabelece para cada um de nós? Eu tenho afirmado nesse lugar com muita convicção que Deus abriu essas portas para a manifestação da sua glória, para fazermos diferença nesse lugar. Sei que muitas outras igrejas estão com suas portas abertas com o mesmo propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa. Os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer realizar, ninguém vai impedir. Essa obra continua santa, essa causa é do Senhor. Agora compete a mim e a você. Não vou nem falar de posições, cargos, não. Vou falar de conversão genuína. Se eu sei que o Deus que eu sirvo é poderoso, compete a mim, verdadeiramente, trilhar esse caminho que Abraão trilhou, debaixo de temor e tremor diante dele. Se provado, eu nunca vou ser provado além das minhas forças. Se convocado, eis-me aqui, Senhor, pronto a te obedecer. E no coração, a expectativa que Deus vai prover. Deus proverá. Deus proverá. Tem profeta aqui nessa noite aqui?
Você pode levantar sua mão, direcionar para quem está mais próximo de você e profetizar assim, ó: Deus proverá. Não tenha medo, Deus proverá. Não se abale, Deus proverá. Não esmoreça, Deus proverá. A tristeza pode vir por um determinado tempo, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus proverá. Aleluia. Essa trajetória de prova, obediência e provisão precisa estar dentro do nosso coração, precisa estar mexendo na nossa alma, precisa estar possibilitando a expectativa de que Deus vai agir. E quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu e ao meu coração. Eu quero te convidar agora a ter um tempo. Os profetas do louvor e da adoração vão se posicionar para ministrar algo de louvor e adoração ao Senhor. Enquanto isso, pensa nesses 3 pontos: prova, obediência, provisão. Se Deus te pedisse o teu Isaac, você está disposto a sacrificá-lo diante do Senhor? Vai pensando, enquanto esses amados irmãos vão estar se preparando aqui. Não pense em outra coisa não, começa a pensar nisso agora. Deus tem lindas e lindas e lindas coisas para realizar aqui nesse lugar, e é através da sua vida, meu irmão, é através da sua vida, minha irmã. Muitos que estão perdidos agora ouvirão acerca do que Deus está fazendo neste lugar. Muitos verão essas coisas com temor, como diz o Salmo, e confiarão no Senhor. E isso através da tua vida, do teu testemunho, da tua palavra, da manifestação da glória de Deus em você e através de você. Aleluia. É difícil ser Abraão e o filho entregar. É difícil ser Isaac e sobre as pedras do altar se deitar. Quero te convidar a ficar em pé agora, meu irmão. O que você quer ser? O Abraão que o filho entrega, ou Isaac que se deita para ser imolado? Você tem Isaac aí na sua vida? Tem um Isaac aí que precisa ser entregue? Não vou te constranger para vir aqui na frente, mas eu gostaria de orar por você, para que nada e ninguém atrapalhe uma ampla, perfeita e ininterrupta comunhão com Deus, para que o nível de intimidade com o teu Deus possa cada dia aumentar, se aprofundar, a intimidade com o teu Deus, tornar você um campeão da fé, aleluia, que mesmo diante da prova, não hesita em obedecer, na expectativa que Deus vai prover. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Você pode repetir comigo? Deus proverá. Mais uma vez, Deus proverá. Pode ser mais forte? Deus proverá. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, já caminhando para o encerramento desta reunião, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e não deixe esse culto acabar. A reunião ela vai se encerrar, Deus, mas que esse culto continue, que essa palavra, que as canções que foram cantadas nesta noite, que as palavras que foram ministradas, tanto pelo pastor Cláudio, como esta que estamos acabando de ministrar, que elas fiquem na nossa mente, que a gente passe a semana pensando nisso, e se a gente tiver de ser como Abraão, sacrificar algum Isaac, que a gente faça isso debaixo dessa convicção de fé. Mas se a gente tiver de ser o Isaac, que a gente se coloque em tuas santas mãos, porque o Senhor é o Deus da provisão, aleluia. Faça de cada um de nós, Pai, homens
E as mulheres cheias da tua graça, homens cheios da tua graça, uma igreja cheia do teu poder, que não vai esmorecer diante dos desafios, mas vai prosseguir verdadeiramente manifestando a tua glória, manifestando o teu poder. Eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.